Fala pessoal, beleza? Trazer um pouco de uma reflexão, né, que em tese não teria muita uma associação com a nutrição, que é a questão da filosofia, né? Vou trazer um pouco do Aristóteles hoje para vocês, em relação a como argumentar, né, uma teoria que ele criou em relação a auxiliar as pessoas que trouxesse de uma forma mais racional características, né, que são importantes quando a gente tem o intuito de convencer uma outra pessoa. E aí de convencimento a gente pode também ter a persuasão ou a manipulação. A manipulação, ela tem de ser algo negativo, no sentido da gente manipular em benefício próprio e às vezes não ter nenhum benefício para outra pessoa, né, uma relação de ganha-perde. E a persuasão é o intuito de você, de fato, convencer a pessoa, mas sabendo que no fim disso é uma relação ganha-ganha, uma relação onde a pessoa vai tirar um proveito, né? Que é isso que a gente busca dentro do consultório, né? Essa persuasão do seu paciente para que ele mude os hábitos alimentares, que ele melhore a relação dele com a comida, né? E aí dentro da teoria do Aristóteles, ele segue nessa teoria da argumentação, que seriam três pilares: o ethos, os pactos e o logos. E aí o que é os três, né, pessoal? Se a gente começar ali pelo ethos, tem a parte da questão da credibilidade. Então, a gente precisa ter credibilidade. Então, provavelmente, quando você vai buscar alguma referência, né? Por exemplo, quero comprar um carro. Você vai buscar referências. Aonde você, o primeiro lugar que você pensa agora que você vai buscar referência quando você vai buscar um carro. Provavelmente esse lugar, ele tem uma boa credibilidade, porque é lá que você vai buscar essa fonte. Talvez os seus parentes, talvez um fornecedor, né, um vendedor de carro, de uma loja específica. E aí essa credibilidade está muito em volta quando a gente quer nesse ato de argumentação, né? A gente precisa passar essa credibilidade para o nosso paciente para que de fato ele consiga internalizar aquilo que a gente está trazendo para ele. Então, se você na internet, por exemplo, mostrar uma vida, né, que não condiz muito com as suas atitudes que você diz dentro de consultório, pode ser que a sua credibilidade ela não seja tão válida. E aí é essa característica, quando a gente pensa num convencimento, até as pessoas te procurarem no âmbito da nutrição, não seja tão válida. Já no segundo ponto, quando a gente pensa no logos, é a questão mais racional. Então a gente tem que trazer uma lógica para o paciente do porquê que ele está fazendo aquilo. Por muitas das vezes, pessoal, tem nutricionistas que chegam e colocam, né, a dieta ali na frente do paciente, toma aí, ó, é isso que você tem que comer. Mas por que ele deve comer aquelas coisas? Por que não outras? Né? Então, dentro do consultório, no intuito da persuasão, pessoal, a gente tem que implicar os porquês e para que ele vai consumir aquele tipo de alimento e por quanto tempo, né? Como ele vai preparar. A gente tem que dar esses pormenores, porque é um desses três, trazendo os três pilares, é um desses três pilares que ajuda bastante nessa questão da nossa argumentação no intuito dessa persuasão com o nosso paciente. E o terceiro, pessoal, é o pathos, que é uma questão mais no âmbito emocional, entende? Então, dentro dessa parte emocional, tem quatro formas, na verdade, né, que a gente pode, dentro de consultório, fazer com que o nosso paciente tenha uma tendência, né, à mudança de hábitos alimentares. Ou é pelo medo, ou é pelo constrangimento, ou é pela dor, ou pela consciência. Pela dor, pessoal, é aquele momento onde o profissional ele coloca, né, uma parte emocional muito forte num viés negativo para o paciente, né? Então, se você não fizer isso, você vai ser gordo o resto da vida, ninguém vai gostar de você, e começa a criar, né, uma tensão, um terrorismo emocional, em que pode ser que faça com que o paciente mude, né, o estralo na cabeça, no sentido de no sentido de mudança dos hábitos alimentares. Mas talvez não seja tão sustentável a longo prazo. Enquanto ele está no controle do profissional, talvez ele faça aquela estratégia nutricional. Quando sai do controle do nutricionista, talvez não faça tanto sentido. Então talvez a dor não seja uma variável muito boa quando a gente pensa no patos. O segundo que eu trouxe para vocês, né, é a parte do constrangimento. Então, o constrangimento são situações, né, que, por exemplo, o paciente traz um exame de sangue, aí você fala assim: nossa, hein, seu triglicerídeo está alto, hein? Você sabia que você pode morrer de ataque cardíaco? Aí você começa a constranger o paciente, né? Ou nutricionista, né, que está fazendo a avaliação nova cutânea,
que é um momento um pouco desconfortável o paciente, né? Tem alguém tocando, né? O paciente, a gente tem que sempre estar narrando as dobras e o que a gente está fazendo, o que a gente vai fazer, para dar mais esse conforto para o paciente, porque a gente está invadindo, digamos, o safety zone ali do paciente, né? E ainda mais em uma primeira consulta poder feita essa estratégia. E aí, o profissional vai lá, pega uma dobra, sei lá, a dobra que é suprilica e fala, nossa, tá grande, hein? Essa pochete zona. E aí, tipo assim, é o modo de gerar um constrangimento, que esse constrangimento pode ter uma tendência, né, da pessoa ser motivada a querer mudar devido a isso, né, não querer mais a pochete. Mas, de novo, talvez não seja tão sustentável assim. O medo é uma característica, né, é outra característica que a gente pensa nesse patos para a questão da mudança, que é uma questão da gente impor muito medo no paciente em relação ao futuro dele, né, e criar várias incertezas, né. Então já teve situações de uma paciente que chegou para mim, de um acompanhamento que ela fez com o médico, aonde colocou um terrorismo tão grande, um medo, né, na criança com 11 anos, né, que devido a esse período de pandemia ganhou cerca, acho que 2 ou 3 quilos, falando que ela já poderia ter diabetes, já poderia ter hipertensão, e quando eu fui dar uma olhada nos exames bioquímicos, estava tudo ok. E ele tinha uma alimentação super boa, porém, devido a essas situações, ele tinha alguns períodos, né, que ele não tinha um repertório muito rico para lidar com situações de estresse, e devido à pandemia houve um acréscimo, né, desse repertório, digamos, mais disfuncional. E aí nisso o profissional já deduziu, sem ver exame de sangue, que ela já ia ter diabetes, hipertensão, gerando medo para os pais, né? E aí quando chegaram para mim eu tive que não não a forma de descredibilizar o outro profissional, mas trazer o meu viés, né, o meu ponto de vista sobre o caso dele como nutricionista, como profissional. E a quarta variável, quando a gente pensa no patos, né, nessa questão emocional, é a consciência, né, que está muito ligada ao logos. Né, essa consciência do porquê que ele faz as coisas e para que ele está fazendo. Né, criar essa cadeia, né, essa rota neural para o paciente, essa importância de fazer aquelas estratégias nutricionais e que isso vai ter um objetivo, né, um resultado frente ao objetivo que ele está buscando. Então, quando a gente traz a argumentação e consegue pautar nessas três, ela se faz muito válida e muito honesta com o nosso paciente. Porque a gente vai trazer o logos, que é essa parte mais racional, vai trazer o ethos, que é essa parte mais emocional, mas de uma forma mais consciente dessa emoção, né? Uma forma mais clara dessas emoções, dessa questão emocional. E a questão do ethos, né? Que é a parte ética, a parte da credibilidade do seu trabalho. Então, quanto mais transparente, às vezes demonstrar uma vulnerabilidade dentro da consulta, mas não uma vulnerabilidade de transformar uma fraqueza, mas uma vulnerabilidade de ser franco, né? De não ter hierarquia, de você e o paciente no mesmo plano, né? De conversa. E aí eu quero trazer essa reflexão para vocês, né? Dentro de consulta, vocês têm colocado, né? Pensado nessa argumentação, trazendo esses três tópicos? E aí, me conta aí. Valeu!